Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Geek Sessions. Hoje vamos falar de Product Design. Temos a Mafalda Sequeira como convidada. Ela vai-nos falar um bocadinho também da evolução da carreira a nível de Product Design e alguns temas paralelos. É um episódio especial de certa forma porque acho que é o primeiro em que todos que estamos nesta call trabalhamos nesta área, uns mais, outros menos e com papéis diferentes. Dito isto, Mafalda, Paulo, que é teu? Olá, bom dia ou boa tarde, depende das horas a que a malta estiver a ver. Eu sou uma Mafalda, eu já trabalho na área de Product Design já há uns anos. Não foi por aí que eu comecei, eu costumo dizer isto que é, eu comecei por Design de Comunicação na Faculdade de Belas Artes, naquela altura em que caiu a crise, em que encontrar emprego era muito difícil e para mim foi super oportunístico o entrar na área, que foi, olha, estágios em design gráfico não eram remunerados ou muito mal remunerados e estava-se à procura, na altura ouvi-se muito falar em web design. E foi por aí que eu entrei na área. E entretanto passei principalmente por startups. Estou agora no grupo OLX como design manager, é muito recente, nem há um ano como manager. E entretanto também passei por algumas experiências de fazer mentoria em design para alunos de várias nacionalidades diferentes, foi muito interessante. E dei aulas na Faculdade de Belas Artes também, em Lisboa, num curso que eu criei com o Tiago Machado, que é pós-graduação em Digital Experience Design, criámos em 2015. Dei lá aulas 5 anos e, entretanto, decidi, olha, vou-me focar noutras coisas, porque dar aulas é muito giro, é super gratificante e é mesmo, mas tira-nos muito, muito tempo. Então agora estou focada no OLX e na minha filhota também, que também é um outro desafio a nível profissional, a nível pessoal, não é? Tanto profissional e pessoal. Diz-me uma coisa, Mafalda, desculpa interromper. Tu disseste que estavas em design gráfico quando falaste a parte de Belas Artes, da tua formação. Sim. ah, tu fizeste também licenciatura em Belas Artes. Eu conheci-te quando estavas lá com o Tiago, ainda vocês a fazerem uma pós-graduação ou mestrado, já não me lembro. Os meus Ah, estudos são muito diversificados. Vai de licenciatura em Belas Artes para mestrado em Belas Artes, tudo no mesmo sítio. Sim. ok, pronto, era essa a confusão que eu tinha que já não me recordava. Desculpa interromper. Não tem problema nenhum. Pronto, e aquilo que eu pensei em falar aqui, que eu acho que é um tema que pode interessar algumas pessoas, é um bocadinho aquilo que é o crescimento de carreira em design. Porque eu acho que há um bocadinho aquela. ah, eu gosto muito do termo em inglês, que é misconception, concepção errada de que uma pessoa para crescer em carreira tem que chegar a manager. E não é verdade, há tantas possibilidades. Eu acho que aqui o problema que às vezes se coloca é a maturidade também das nossas organizações que trabalham com design, principalmente aqui em Portugal, que normalmente são, desculpa, são organizações, são pequenas, não têm uma grande estrutura e em muitas delas o designer ainda é visto como um executante. Não é uma pessoa que faz parte da tomada de decisões. E isso acaba por ter um grande impacto, não só na forma como nós trabalhamos dentro da empresa, mas também nas possibilidades de carreira que existem nas empresas. Mas, por exemplo, nós agora, no LX, eu estou a falar também, pensando no exemplo do LX, que obviamente não é uma empresa que seja muito voltada para o design, não é primeiro, não é top of mind, uma empresa que vocês digam, ei, o nível de design, o LX é top, principalmente quando nós abrimos o Acho que há uns anos atrás, desculpa interromper outra vez, acho que há uns anos site. atrás, se pensarmos na imagem do LX há uns anos atrás, eu nunca pensaria que havia uma revolução tão grande, que eu acho que aconteceu, só vejo de fora, não é? Mas foi uma revolução inacreditável, porque o LX e na altura o concorrente, o custo justo, sempre a nível de design, sempre foram ser uma coisa. E no caso o LX ainda mais gritante, digamos, não era? Mais gritante, se calhar até um bocado mais, até pelo esquema de cores, e eu associava sempre aquilo quase tipo a uma feira popular e atualmente é uma coisa completamente diferente. Eu não cheguei a dizer, mas eu não trabalho para o OLX plataforma, eu trabalho para o grupo OLX. Eu neste momento estou a trabalhar para o vertical de carros, que é o stand virtual em Portugal, embora o nosso mercado principal seja na Polónia e depois estamos na Roménia também. E trabalhei quando entrei para Real Estate, que é imóvel virtual em Portugal. Depois temos outras marcas também. Polónia é sempre o nosso mercado principal. Eles são muitos, são 40 milhões, acho eu. Portanto, não dá para comparar com a escala aqui em Portugal. Mas eu quando entrei, nós éramos três designers em real estate e eram quatro em outras. Isto para um universo de
Portanto, tem motors, eu penso que sejam, espero não estar a dizer as neiras, mas são tipo 6 milhões de utilizadores diários, e em real estate são 2 milhões. Portanto, é muita gente. E temos 3 e 4 designers em cada um destes produtos, é pouquíssimo. É uma organização que historicamente é muito voltada para negócio, orientada a negócio. Eu, quando entrei, nós tínhamos pedidos que vinham diretamente da nossa equipa de negócio para nós. E as coisas têm alterado muito. E a organização tem ficado cada vez mais voltada para produto e para tecnologia. Há muito para melhorar ainda, mas nós neste momento somos 17 da equipa de design, só de motors, então passámos de 4 para 17 no espaço de 3 anos e meio, e estamos a contratar mais 2 ou 3 pessoas. Esse 17 é para o grupo todo? Não, só para motors. Depois temos, temos uma equipa focada em carros, motors, depois temos outra para real estate e depois temos outra que é a OLX plataforma. A nossa equipa de motors é a maior. Isso é tudo de cá em Lisboa? É isso? Só pessoal de cá, local? Podia não ser, agora estamos também com algumas posições remote, mas sim, estamos todos cá. Estamos todos cá em Lisboa. Sim. E isto fez com que, obrigou-nos a pensar naquilo que é a carreira de design dentro da organização. Eu, quando entrei, nós tínhamos um Head of Design global, que era o Tiago Cabasso, que trabalhava, ou seja, que abrangia América do Sul, Argentina principalmente, e não sei em que outros países é que estamos lá, mas o grupo é gigante. Depois estava Indonésia, Índia, toda a Europa, ou seja, conseguir gerir uma equipa que trabalha em produtos tão diferentes e que tem uma cultura tão diferente, é um desafio que é muito difícil, não é? E neste momento aquilo que acontece é, nós deixámos de ter um head global, estamos à procura de um VP of Design, vamos ter alguém a representar design, mais em top leadership, e temos Directors of Design para cada um dos produtos. Também não existia aqui há uns anos atrás. E agora o que se passa é, temos uma equipa que está a crescer, temos que saber gerir expectativas das pessoas que trabalham na equipa, das pessoas que trabalham connosco, porque as pessoas são ambiciosas, as pessoas querem crescer. Às vezes posso dar o caso de nem toda a gente é super ambiciosa, por causa da nossa equipa, acho que não se verifica isso, toda a gente tem ambição de crescer. E nem toda a gente vai poder ser manager. E nem toda a gente tem a vocação de manager. Porque há muito aquela ideia de, eu vou crescer, vou para manager. Nós neste momento estamos a trabalhar na posição de lead, em definir aquilo que é uma posição de lead no OLX. Eu sei que em algumas empresas, lead e manager é a mesma coisa. No caso do OLX, não. Lead é IC track e manager, pronto, vai para o track de management. E tem sido uma fase interessante também, porque à medida que nós vamos crescendo em maturidade da equipa e vamos tendo que definir melhor estes roles, e eu começo a ver exemplos ao meu lado, mesmo até dentro do próprio grupo, em equipas de design que não são ainda tão maturas, e nós sem os nossos parceiros de produto, principalmente, nós não conseguimos fazer grande coisa, não conseguimos mostrar aquilo que é o papel de design na organização. Isso é algo que me perguntam muitas vezes, mas eu sou o único designer numa organização, ou tenho uma equipa muito pequenina, como é que eu consigo relevar o papel de design na organização? Como é que eu consigo ser inserido nestas reuniões importantes? E às vezes é um caminho que demora um bocadinho, não é? Porque nós não estamos habituados a participar em algumas reuniões, e se nós não importamos valor nessas reuniões, não nos vão convidar outra vez. Desculpa, eu estou a falar em perguntas, por favor. Não, sim, por acaso, faz essa questão do valor, e eu também, quando venho pedir muitos conselhos sobre isso, e como é que, quando são equipas pequenas e algo do género, eu foco sempre muito no valor. Eu digo, às vezes, para se abstrair um bocado do design, não é no mau sentido, é perceberem, enquanto designers, como é que podem adicionar valor, e perceberem quais é que são, às vezes, aquelas batalhas mais pequenas que podem começar a ganhar e depois como é que vão por aí fora. E até brinco com eles, eu digo, contrariamente ao que vocês estão habituados, não há um bom artigo na net, ou isto ou aquilo, vocês têm que ter alguma agilidade mental também para falar com as pessoas e fazer o papel de designer, não é? Descobrir e perceber onde é que conseguem acrescentar valor, com menos dependências no início, para conseguirem agir mais sozinhos e conseguir mostrar, porque é isso que vai-te garantir um lugar à mesa.
não é por fazer um design system fantástico, depois as pessoas não percebem muitas vezes o valor, não é por isto ou por aquilo, é mostrar, ou pode ser por fazer um design system fantástico também, mas é acrescentar valor de uma forma que quem está do outro lado reconheça. Ou seja, não há, para mim, acho que depende muito da organização, não há tipo uma fórmula certa, pelo menos do meu ponto de vista. Tens que conhecer onde é que vais a fazer a tua intervenção e perceber como é que às vezes consegues ir ganhando pequena batalha em pequena batalha até as pessoas ganharem respeito por ti. Se for uma pessoa muito rotinada, consegue logo, quando entra numa empresa, tem as primeiras reuniões, começa logo a partilhar conhecimento de uma forma e isso acontece quase de forma natural. Se não for, tem que ganhar essa agilidade. Eu concordo com isso e acho que até que é mais sobre... Porque é uma coisa que não ensinam, ou pelo menos na minha, não ensinam, na minha universidade não ensinavam, que é a parte dos soft skills, né? Tu aprendes toda a técnica, toda a aplicação do conhecimento, mas não aprendes a parte de soft skills, que é tudo o que precisas para perceber qual é que é o teu papel, para perceber onde é que o design se integra, para perceber que papel é que o design tem dentro de uma organização, não é? E ter a flexibilidade, tal e qual como estás a dizer, Gustavo, de perceber, ok, aqui é um momento estratégico em que design pode ter uma posição e crescer, e fazer crescer o próprio papel de design dentro da organização. Eu acho que essa parte dos soft skills é que algumas pessoas têm mais valências nesse aspecto, outras têm que se esforçar um bocadinho mais para perceber que estratégias e que métodos é que podem aplicar para crescer nessa área, para depois fazer acontecer design, não é? Que não é desenho, é design, é o próprio desenhar o processo de design dentro de uma organização, acho eu. Eu costumo dizer na brincadeira que tanto posso acrescentar valor por seguir um processo de design muito bem estruturado, como fazendo 2 telefonemas. O que interessa depois é o objetivo final. Agora, um grande desafio que nós temos também é, quando se faz alguma coisa, nós trabalhamos com OKRs. Portanto, 2 coisas. OKRs muitas vezes são muito técnicos, que é o atingir X% ou chegar ao valor tal, a métrica não sei o quê, do DAO, isto tal, o que é que isso significa? Eu inicialmente tinha sempre pensado 2 e 3 vezes o que é que cada uma daquelas siglas significava. Eu acho que são 2 coisas, é nós, enquanto designers, dominarmos melhor uma linguagem que é a linguagem de negócio, para nós conseguirmos falar ao mesmo nível, para nós conseguirmos ter uma conversa informada, e é um desafio que nós estamos a passar muito agora, que é nós justificarmos a nossa, nem é opinião neste caso, não vou chamar a opinião. Diz isto? O valor do design? Não é isso, imagina, porque é que eu estou a fazer esta iniciativa? Qual é que é o problema do utilizador que eu estou a resolver? O problema do utilizador é porque a usabilidade está má. Mas a usabilidade está má porquê? Quais é que são os dados que tu tens? E então é muito esse trabalho que nós estamos a fazer agora com as equipas. E não só a equipa de design, mas a equipa de produto também. Que é, ok, vamos ver dados. Nós temos data analysis, temos pessoas que estão focadas nisso. Vamos trabalhar com eles para perceber o que é que conseguimos extrair da plataforma. Vamos fazer testes de usabilidade. Temos uma equipa de research que é focada. Vamos ver que métodos é que existem para nós conseguirmos perceber, olha, quais é que são os dados que nós temos que justificam aquilo que nós queremos fazer. E depois, obviamente, que tens que chegar ali a um limite de, às vezes, demoras imenso tempo a encontrares, para conseguir os dados que precisas para justificar. Então, olha, temos que encontrar aqui um equilíbrio entre o que é que nós estamos dispostos a arriscar ou o que é que nós temos que realmente ter muita certeza para perceber se aquilo realmente vai entregar valor. Porque o risco que corres, se não souberes que problema é que estás a resolver, se as pessoas não se entenderem, vais estar a perder tempo, vais desenvolver uma solução que não vai servir para nada, ou pior, vai prejudicar o produto, vai prejudicar os clientes. Também não é aquilo que nós queremos, não é? Sim, e a quantidade de projetos que não fazem esse pequeno trabalho de casa, não é? Perceber um bocado qual é que é o contexto, perceber quais é que são os outcomes que queres atingir, essas coisas básicas. Eu brinco muito também, até em research, eu tenho uma opinião muito negativa de user research que se faz, pelo menos em Portugal, das pessoas que eu me cruzo, ok? Não estou a dizer toda a gente, há pessoas ótimas, mas acho de um momento para o outro, muitas pessoas começaram a ter esse papel e muitas delas às vezes não sabem coisas básicas. Mas a quantidade de vezes que eu vejo pessoas que vão testar uma hipótese e não está definido sequer o critério depois definido, se foi confirmada ou não, é uma coisa que me revolta mesmo, tipo, é que basicamente quase fazer alguma coisa e depois tu avalias os resultados consoante
a tua cabeça naquela altura, não é? Não faz sentido nenhum. E eu vejo isso mesmo a nível de algumas instituições com alguma dimensão e startups e isso tudo, e faz-me uma impressão mesmo muito grande, porque depois estão a construir todo o trabalho numa base completamente tremida, completamente mal feita. Atenção, não estou a criticar as pessoas do research em Portugal, não estou a generalizar. Estou a dizer é que a percentagem de pessoas que eu encontro que não estão preparadas é significativa. Depois há pessoas excepcionais, atenção, e pessoas mais ou menos, isso tudo. E faz-me um bocado de impressão. Eu, por acaso, eu não estou dentro dos processos de contratação de researchers, mas sei que nós temos tido muita dificuldade em arranjar, porque primeiro não há muitos, e nós também estamos mais à procura de researchers no mercado da Polónia, porque é o nosso mercado principal, e nós precisamos de alguém que fale a língua, não é? Para poder falar com utilizadores. Não tem sido nada fácil, é muito complicado arranjar pessoas com experiência. Até porque nós queremos research envolvida desde a fase de exploração, a fase inicial de definição sequer do problema. Nós não vamos avançar e depois testar só no final, que era um bocado aquilo que também estavas a dizer, né? Fazes tudo, chegas ao final, testas e e tal, está depois pões as lentes que queres, depois as lentes que queres, não é? Está confirmado. Está fantástico. Depois de testar, se calhar. Ou pessoas que põem a fazerem testes AB quando não têm tráfego, nem pouco mais ou menos, para testar aquilo e logo passado uma semana vêm que os valores estão mais altos para qualquer coisa. Já está confirmado, não é? Tipo, mas normalmente é só dizer, olha, espera mais um bocadinho para ver a oscilação. Nunca vai chegar a um número muito fiável, mas sim, isso é uma parte que eu acho que há muita evolução a fazer. Sim. Mas tem sido, nós este ano temos uma nova equipa de produto. Portanto, temos um novo Director of Products e 2 Heads of Products, 3 Heads of Products novos, e tem sido uma diferença brutal. Trabalhares com uma equipa que são teus parceiros de tribo, que dizem que eles próprios são advocate temos que começar com o problema do utilizador. Temos que envolver as equipas. Nós somos um banco de 3 pernas, 4 pernas, o que é que seja, aquela metáfora que se usa muito, que é engenharia, produto, design e data. Temos de trabalhar em conjunto para conseguirmos desenvolver uma solução. E aquilo que eu vejo ainda, mesmo até muito em outras empresas e mesmo até noutros produtos do próprio grupo, é que as decisões vêm de cima. E se as decisões vêm de cima, é tudo muito voltado para business e estás um bocado parado no tempo e muito restringido nas soluções que tu podes desenvolver, e o designer aí é reativo. É um executante. E é aquela posição que pode haver pessoas que gostam, obviamente, temos malta para todos os gostos, mas eu acho que ao fim dos tempos deve ser muito frustrante. Qual é que é realmente depois o teu impacto no produto? O que é que está no produto que foste tu que realmente tiveste um papel ativo, desde uma fase inicial até a delivery? E depois o produto em si, que a nível de necessidades do utilizador, se calhar acaba por não ser o melhor. Aquilo que eu noto muito é em alguns produtos, são produtos líder do mercado, que nós somos líderes do mercado, por isso podemos dar ao luxo de não ter uma solução assim tão boa, e contra-falo, não é? Contra o LX e afins, mas estamos a tentar melhorar nesse aspecto, não tens hipótese. Não tens hipótese. Se tu queres procurar um carro aqui em Portugal, vais procurar em que plataforma? Não tens grandes hipóteses, pelo menos não com tanta oferta. Então isso acaba por não te forçar tanto a ser inovador, a experimentar coisas diferentes. E pronto, lá está. No nosso caso nós temos tentado mudar, agora o problema é legacy de código. É tramado. Quando tens uma empresa já com alguns anos. Imagina o tamanho da dívida a pagar, não é? Eu nem imagino como é que deve ser. Se calhar já estão melhores agora, mas imagina uma Amazon, que é gigante. Tem não sei quantos anos, código desde, não sei, 2000. É diferente. Eu conhecia uma pessoa que trabalhava na Amazon e que a equipa dele, e eram mais do que uma mão cheia de pessoas, só trabalhavam no botão para pagar. Só uma equipa para isso. E aí torna-se, quer dizer, os problemas são completamente diferentes, a data é completamente diferente, quer dizer, é tudo...
São outras realidades, acho eu. Mas isso é normal por exemplo, no Spotify também, uma vez estava a falar com alguém que trabalhava lá e estava na brincadeira a queixar-me de uma parte, eu gostava, não estás a perceber, a minha equipa, não sei quantas pessoas é que eram, o meu squader, que era grande, tipo, nós só trabalhamos nesta barrinha aqui de baixo, não sei o quê. E essa parte, às vezes, de produto, começar a ser tão granular, a mim arrepia-me brutalmente. Eu muitas vezes brinco com amigos meus de designers de produto. Por acaso contigo acho que nunca brinquei, Mafalda, mas não brinquei mais de menos, eu vou brincar também para além de falar aqui hoje, que digo que eles têm que perceber que depois muito do trabalho que fazem, em muitas realidades, eles são quase peças, são quase rotinas que vão ser rapidamente substituídos por máquinas, e às vezes pessoas que eu gosto mesmo muito a sério têm de dizer, porquê é que estás só em produto, porquê é que não vais para outras coisas mais sistémicas, mais com impacto diferente, e teve muito a ver com essa apresentação. É trabalho necessário e não estou a criticar o design de produto em geral, mas às vezes torna-se quase uma máquina que a pessoa também é uma peça de uma máquina. Por exemplo, uma pessoa está a trabalhar um ano só numa barra de uma interface, a mim faz muita confusão, mas se calhar no contexto da empresa, e pegando agora um bocado atrás uma fala que estávamos a dizer, nós muitas vezes olhamos para as empresas e pensamos assim, não há consciência de design, não há isto, não há aquilo, mas eu também sei muitos casos de muitas empresas com faturações e grupos empresariais enormes, em que eles não têm essa preocupação, mas o negócio deles funciona. Só estavas a um bocadinho assim. E não estou a dizer que eles depois não vão ser ultrapassados mais tarde ou não, mas eu sei um caso em particular, e vou ser o mais abstrato possível para não indicar, de um grupo muito grande, onde há processos core ainda geridos com folhas Excel. E estamos a falar de volumes de negócios inacreditáveis. Por um lado, uma pessoa critica, não é? E faz sentido, e achamos que podia ser muito melhor, e podia. Por outro, é assim que o negócio funciona há muitos anos e não está a abrandar, não é? E às vezes também temos, como designers, ter perceber um bocadinho também que se queremos mostrar a nossa importância, vamos ter que mostrá-la mesmo de forma muito séria, caso contrário, quem tem um processo daqueles, mas que funciona, não vai abandoná-lo, não é? Tens que falar a linguagem do negócio. Tens que conseguir dominar a linguagem do negócio. A linguagem do negócio é muito voltada a revenue. O que é que isso me vai trazer de dinheiro? Ok, primeiro que tudo, não ter um impacto negativo em revenue, ou pelo menos que tenha numa fase inicial, mas que a longo prazo, ou curto, médio prazo, que isso depois volta a valores normais, ou até que ultrapasse o valor anterior. E depois como é que pode crescer a nível de revenue? Que outras fontes é que podem existir? Nós agora temos muito o dilema, por exemplo, de publicidade. Ninguém gosta de apanhar com publicidade em sites, mas ela é uma fonte de revenue. Nós, enquanto designers, enquanto estamos a desenhar, por exemplo, a homepage, nós temos de ter em consideração os tipos de publicidade que lá podem estar. E se calhar, em vez de tentarmos ignorar e pormos lá um quadradinho a dizer, olha, a publicidade vai aqui. Não, mas que tipo de publicidade é que nós queremos? Porque ela até pode ser uma publicidade inteligente. Eu detesto publicidade e irrita-me as redes sociais, andar lá em feeds durante muito tempo. Mas eu confesso que quando vou ao Instagram, aquilo suga-me o cérebro e tem publicidade que de facto é relevante para mim. E eu clico e vou lá. Portanto, não é, ou seja, às vezes chateia-me, mas ela é útil. E é uma questão que nós temos que pensar, ok, em que altura é que faz sentido nós mostrarmos publicidade para os utilizadores, de forma a que não seja tão intrusiva, que não prejudique assim tanto a experiência, ou até, se puder adicionar à experiência, é o ideal. E eu acho que é um grande desafio que nós agora também temos que pensar. Nós, enquanto designers, não podemos ignorar essa parte da experiência que é importante para o negócio, que é aquilo que nos paga o salário, depois ao final do mês também, não é? Também não podemos ignorar essa vertente. Tenho uma visão parecida sobre a publicidade. Eu, que já comprei um monte de coisas através de publicidade, campanha em feeds e coisas do género, são altamente úteis. Eu fico chateado quando ela não é bem direcionada e estou sempre a apanhar com coisas que não me dizem nada. Mas de resto nem sequer me incomoda. Claro que se for um site com publicidade por todo lado não me incomoda. Mas, por exemplo, se o modelo de negócio deles for sem ter publicidade e eu ter acesso a um serviço que me é gratuito, acho que faz parte, não é? É uma troca, é quase uma troca. Não... É. E pronto, e depois também temos todos já o olho bem treinado para quase ignorar sem pensarmos nisso quando não é relevante, é tão simples como isso. Mas sim, eu acho que a visão da publicidade, e acho também com esta questão de cada vez mais a nível de algoritmos conseguimos direcionar bem a publicidade, faz com que também a fricção seja menor na forma como as pessoas a veem.
Agora, depende do contexto, não é? Se estás num Instagram ou uma coisa do género e em cada um post visses 20 anúncios, não ias utilizar, não é? Há sempre aquele trade-off. Eu acho que isto tem tudo a ver, mas se calhar um bocadinho de zoom out, que é uma fala, tu há bocadinho falaste em receber uma solução e implementar essa solução versus receber um problema. Como é que o design pode ser fundamental para para virar a conversa ao contrário? Em vez de ser apresentado uma solução, que design é só responsável por implementar ou criar, enfim, diversas soluções para responder a isso, como é que se reformula a questão para ser um problema e a partir desse problema fazer, tal como estás a dizer, research, fazer propostas, como é que o design é aí a peça, ou como é que o design pode ser essa peça fundamental? Acho que tens que ter dados. E em alguns casos pode ser uma questão de fazer experiências, por exemplo, lançares um A/B test, uma coisa muito simples, mostrar resultados, olha, aquilo que se queria fazer trouxe resultados negativos ou resultados positivos, mas tem que ser coisas rápidas, também não podem ser coisas que demoram muito tempo, porque depois também demoras muito tempo a dar uma resposta. E ires educando os teus stakeholders, os teus colegas nesse sentido. Eu acho que tem muito passar por aí, é com dados que tu vais convencer. Não é só falando e buscar livros que vais convencer, tens de mostrar dados mesmo reais da plataforma, que em alguns produtos pode não ser tão fácil porque não tens um produto assim tão desenvolvido e com tantos dados que tu consigas extrair. Tens que arranjar outras alternativas, nem que seja com dados qualitativos, nem que seja tu fazeres um questionário e ter com pessoas e falar com elas e mostrar aquilo que é o feedback. E aí é mesmo expor esses dados à equipa. Mas é um processo que demora tempo. Não vai acontecer de um dia para o outro. Eu confesso que não é a parte que mais me dê prazer. A fase muito inicial de teres que educar, que pode demorar 1, 2, 3 anos, eu não sei quanto tempo, vai depender muito das pessoas. O ideal é trocar de equipa, a equipa que trabalha contigo ser outra. Mas quando não é irmos trabalhando. Há pessoas que são mais abertas, outras que nem tanto. Se passados, sei lá, um tempo que tu estipulas, se continuar tudo na mesma, eu não sei. Eu ponderava trocar de sítio. Sim, há sempre aquele nível de atenção. Há uma parte que eu acho que é interessante, que é quase uma luta, não é? Luta no sentido positivo, em que tu estás a fazer passar aquilo e essa parte dá uma pica, dá bastante pica, mas depois há certas que consegues pensar, não, aqui não vai resultar, ou aqui eu teria que dedicar X tempo da minha vida, não estou disponível para isso. Mas em relação à questão dos dados, da forma como trabalhamos dados, eu gosto muito da abordagem da Teresa Torres, Continuous Discovery, em que ela vê muito o research e o teste de hipótese sempre com base em trios, com um designer, um developer e uma pessoa de produto. Eu acho que o envolvimento de pessoas para além daquela figura que é só o researcher, outras pessoas da equipa nesses próprios testes, claro, com uma alocação de tempo diferente, cria logo um envolvimento completamente diferente. É como nas sessões colaborativas, quanto mais envolves as pessoas, mais as pessoas têm ownership disso e sentem-se parte disso. E acho que é muito importante também para developers e pessoas que normalmente não têm tanto contacto com utilizadores, terem esse contacto direto. Não quer dizer que depois não haja um user researcher que está mais responsável a fazer coisas mais de longo prazo, isso tudo, mas aqueles testes de oportunidades, hipóteses quase semanais que deviam estar numa equipa destas, eu acho o envolvimento dos tais trios, acho particularmente interessante. Nós fomos aqui há um mês, já passou um mês, fomos à Polónia e eu nunca tinha ido em contexto de trabalho, porque entretanto apanhei Covid a meio e viagens não havia para ninguém, não é? Mas foi giro porque fomos lá falar com as nossas equipas locais. As nossas equipas locais são, no fundo, Customer Support e Sales, que falam diretamente com clientes, e depois temos a equipa de marketing também. E nós fomos lá conhecê-los, fomos falar com eles, fomos ouvir chamadas de Customer Support, das pessoas a falarem realmente qual é que é o problema que estão a ter, e depois percebemos como é que aquilo foi resolvido pela equipa, e fomos fazer cliente mistério, fomos ver como é que as pessoas vendem o seu carro. Fizemos contacto, fizemos um bocadinho de dog fooding, não é? Contactar as pessoas através do site, ir até lá, ver o carro, falar com elas, fazer o papel de eu estou realmente à procura de um carro, diz-me que dados é que me podes dar. E isso, para além de ter sido interessante do ponto de vista de team building, porque muitas pessoas nem sequer se conheciam umas às outras por causa de Covid, lá está.
foi muito bom porque criou empatia com os utilizadores, de uma forma que ter dados escritos nunca o iria fazer. Eu tive com colegas quase 2 horas à conversa com um dos nossos maiores clientes lá na Polónia, que é a empresa-mãe do grupo Volkswagen, nunca me lembro do nome. E eles disseram uma coisa que eu achei super curioso, que é, pois eu sei que vocês são uma plataforma que já tem muitos anos, e por isso as coisas demoram mais tempo a ser feitas, e por isso é que vocês não conseguem fazer coisas como nós temos, que eles têm os seus próprios sites, que dão 10-0 ao nosso a nível de usabilidade, experiência do utilizador, mas eu sei que vocês não conseguem ainda estar lá. Agora, isto, aquilo não nos faz sentido, é preciso trabalhar nisto e naquilo, e tivemos conversas mesmo informadas. Nós tivemos lá, nem foi muito tempo, foi um dia intensivo em que tivemos a conversar com as equipas locais e com clientes. E só isso deu-nos toda uma outra perspectiva. Só ouvir chamadas, que não é... As equipas locais por acaso fizeram uma coisa muito fixe, que foi... eles escolheram algumas das chamadas, que são, se calhar, os pedidos mais recorrentes que eles têm, os pedidos mais interessantes que eles apanharam, e como está tudo em polaco, eles traduziram e tiveram cuidado, fizeram legendas e puseram aquilo no vídeo, foram muito fixe. Se pensares, não é um trabalho assim para além, fora esta parte do ter que ser traduzido, e eu acho que nós de vez em quando devíamos fazer isto, devíamos ouvir diretamente os clientes. Se houver uma equipa de customer support é tornar-nos mais próximos deles, porque eles ouvem-nos muitas vezes. E eles têm toda uma outra noção que nós não temos. Pois a grande questão é perceber se é representativo do nosso universo de utilizadores. Porque se calhar a percentagem de utilizadores que se vai queixar um customer support é mínima. Se calhar os problemas que eles acham que são muito grandes, pois na realidade podem não ser assim tão grandes no nosso universo de utilizadores. É preciso percebermos isso. Mas só a parte da empatia ajuda-te imenso. Por isso, Filipe, por aquilo que também estavas a falar há bocadinho, como é que nós conseguimos mudar esta mentalidade e designers serem inseridos, se calhar mesmo este tipo de iniciativas também pode ajudar imenso. É envolver as pessoas. Eu concordo, e foi uma das coisas que nós mudamos na empresa em que eu trabalho, que foi começar design. Nós tínhamos uma equipa de research há uns anos, e depois aquilo acabou, tivemos uma pessoa externa que fazia a logística, também acabou, e depois a nossa team lead decidiu, não, nós vamos implementar um processo de research, coisa mais guerrilla que se possa imaginar, não é? Muito ágil, e foi das coisas que mais mudou a organização, ou a minha divisão pelo menos, porque design tomou essa iniciativa, tomou essa posição e conseguiu mostrar valor através dessa posição. Mas mais do que isso, eu acho que, e falando também daquilo que tu disseste há bocado, que é a educação, educar as pessoas, nós convidávamos as pessoas para a chamada, e acho que a coisa que mais mudou a mentalidade das pessoas foi fazer a pergunta certa, porque é fácil fazer research e andar ali, e tal coisa, e a taxa de conversão não sobe, e blá, mas eu acho que fazer a pergunta certa no momento certo é chave. É chave para perceber qual é que é o problema exatamente, qual é que é a ação que se deve tomar depois de se identificar o problema. Portanto, sim, research. Mas acho que depois há uma parte extremamente importante também, que muitas vezes eu penso que falha, que é quando um designer está a apresentar o seu trabalho, muitas vezes ele vai apresentar só um output do trabalho, quando eu acho que é muito mais interessante, e é algo que eu tenho feito cada vez mais. Tu e o Ricardo já conhecem os meus vídeos a explicar os passos todos de trabalho, porque já fizemos projetos conjuntos dos vídeos que eu mando com updates e isso tudo, mas quando tem que ser por vídeo, quando não pode ser presencial numa call, eu gosto muito quando estou a apresentar a um decisor de fazer mesmo o percurso todo, como é que foi o meu raciocínio, em que é que eu me baseei, como é que analisei aquela informação, isto tudo simplificado, para não ser muito pesado, porque eu acho que muitos stakeholders têm aquela ideia, os designers dizem que fazem research, não sei o que mais, depois parece que há de uma caixa preta, não é? E depois tiram umas conclusões, não sei o quê. Eu acho que a transparência desse processo e muitas vezes a capacidade também, quando estamos a fazer uma apresentação, levar as pessoas quase pela uma journey, a apresentar os passos que nós fizemos e assumir, como a Mafalda está a dizer há bocado, às vezes temos alguns resultados que são interessantes, mas não estamos a comprovar nada, não é? Temos que arriscar um bocadinho, assumir isso. Aqui estamos a ter mais riscos, aqui como estamos a fazer um research mais leve,
tentámos triangular várias técnicas para dar um bocadinho mais de músculo, isso tudo. E eu, desde que comecei a fazer isso, era uma prática que eu tinha no passado e agora retomei, o engagement com os clientes é muito mais interessante, já não há tanto aquela questão do cliente que não acompanha bem o processo, não sei o quê, porque as coisas estão simplificadas, mas normalmente faço no Miro, ou mesmo uma coisa que partilho com eles, eles veem o vídeo, eu estou a falar muito do vídeo pela questão, muitas vezes, de coisas assíncronas, porque eu trabalho muito em projetos assíncronos também, mas o explicar o processo e depois tem outra vantagem que é brutal, se calhar é mais importante, ou nós explicamos o nosso próximo processo, nós vemos as falhas que estamos a ter, ok? E o que é que temos que melhorar? Porque acontece muito, nos tempos que eu tinha a minha primeira startup, o Servos, eu muitas vezes gravava vídeos para explicar coisas e aconteciam coisas do género, para passar uma coisa de interface, antes de ser o João a assumir essa parte, não sei o que mais, estava a passar a equipa de desenvolvimento, depois vocês clicam neste botão e eu olhava, eu não pus aqui um botão, coisas tão simples como essas, estão a ver? Erros tão básicos. Mas isto depois também é um nível mais macro, não é? Quando estamos a explicar algo e depois percebemos, se os nossos argumentos não são assim tão bons. Mafalda, mas vamos virar um bocadinho mais para o tema do episódio. Estavas a falar aquela questão do crescimento, não é crescimento lateral, não sei como é que estavas a dizer, mas não subires para uma posição de gestão. Como é que, eu não tenho muita ideia como é que as grandes organizações gerem isso. Ou seja, imagina, a pessoa no fundo fica mais ou menos a mesma função, é mais remunerada. Podes falar um bocadinho sobre isso, como é que... Sim, eu posso falar como é que funciona no caso do OLX, que é a experiência que eu tenho numa organização maior. Fora isso, eu trabalhei foi em startups e em equipas de design não ser pequeninas, ou era só eu. Pronto, eu agora estou como design manager e estou a gerir uma equipa de 6, que serão 8 pessoas em breve. E o scope do que cada pessoa trabalha, nós trabalhamos nós chamamos packs, portanto são equipas multidisciplinares, constituídas por um product manager, designer, engineering manager, vários developers, data analysts e temos product marketing managers também a trabalhar a nível transversal e researchers. Então, são equipas grandes. Cada uma delas está focada numa área do produto, num customer problem, muitas vezes. E eu tenho que acompanhar tanto estas 6, 8 pessoas em breve no seu trabalho. Aquilo que eu consigo fazer a nível de dar feedback, conseguir fazer um acompanhamento do trabalho, muito pouco. O que eu faço é essencialmente um acompanhamento das pessoas. Portanto, o meu trabalho enquanto manager é trabalhar com pessoas, não é tanto, e não quer dizer que também não tenha essa vertente, porque eu trabalho também com o Head of Product a nível de produto, mas não é tão focada nisso, é muito mais focada nas pessoas, mas é assim que eu vejo. E eu gostava muito neste momento de ter um lead designer a trabalhar comigo. Um lead designer no OLX neste momento é uma pessoa que não trabalha num pack, trabalha de uma forma também transversal. Não tem pessoas a responder a ele, portanto ele não tem uma equipa. O que pode fazer é trabalhar com as pessoas para ajudar a dar feedback, para melhorar processos, para assegurar aquilo que é qualidade do que nós entregamos enquanto equipa. Quando tu tens uma equipa, quanto maior vai ficando, mais difícil se torna, não é? Segurar aquela consistência de que nós entregamos coisas com qualidade. E obviamente que isso passa também muito por teres processos. Mas, e o meu ponto é, uma pessoa para crescer na carreira não tem que gerir pessoas. Uma pessoa que é individual contributor que é excelente, ele não tem que deixar de estar nessa track, ele simplesmente vai crescendo a nível de maturidade e vai assegurando que o produto, aquilo que nós entregamos tem qualidade, que o produto vai melhorando. Nós estamos a olhar para os problemas certos, que a equipa, se precisa de formação com alguma coisa, ele pode ajudar a detectar isso. E obviamente que eu depois também trabalho sobre isso, mas eu vejo isto muito como um trabalho de parceria. E era muito por aí que eu estava a pensar, que eu acho que não é uma posição que não existe muito em empresas pequenas, não existe mesmo, não é? Em empresas grandes, obviamente, Facebooks, Googles e afins, imagino que sim, que existam leads e principals e staff designers, entre outros. Mas eu acho que a nossa grande barreira que nós temos aqui, falando do nosso contexto em Portugal, é que não temos muitas empresas com essa dimensão. Talvez uma OutSystems tenha, talvez uma Talkdesk, não tenho a certeza, eu sei que a equipa de design está organizada de forma diferente lá. Mas fora isso eu não vejo grandes alternativas, é o trabalhar remotamente.
felizmente hoje em dia é uma grande possibilidade, não é? Que há uns tempos não era tanto. Mas o pensar que não tens que gerir pessoas para crescer na tua carreira, podes ser ambicioso na mesma. Ou então podes-te manter como senior o resto da tua vida, se é isso que realmente queres fazer e se é isso que te faz feliz. Mas não tens, se queres ambicioso, não tens que gerir uma equipa. Que era muita ideia que eu confesso que eu tinha no meu início de carreira. Eu quero crescer, eu tenho que ir para manager. Não tens. Eu conheço alguns casos. Gerir Desculpa. desculpa. Não, não, se fosse Gerir uma Ricardo. equipa de design e ser designer é continuar a ser designer, quer dizer, eu não sei, eu tenho um bocadinho essa. Se calhar sou uma pessoa dessas que falaste agora de. Faz-me um bocadinho, não é fazer confusão, quer dizer, não me faz confusão nenhuma e cada designer escolhe o seu percurso e carreira que está dentro dele e que segue um determinado caminho, ou também conforme as oportunidades que lhe são postas à frente. Mas às vezes faz um bocadinho de confusão o crescer como designer dentro de uma organização e quando dás por ti deixaste de ser designer na realidade, que aqui o termo do design na realidade, ou ser realmente designer para mim é aquela pessoa que mete muito a mão na massa. E para mim meter muito a mão na massa enquanto designer é cozinhar, é ter os ingredientes e não é só um bocadinho olhar de fora como chefe de cozinha e orientar as pessoas, faz isto, faz aquilo, ou acelera esta parte, ou não estás a fazer, e estar a ver a coisa um bocadinho de fora e ter que intervir em determinadas alturas um bocadinho mais cirurgicamente, mas é estar sempre ali com um bocadinho de fora, e eu não sei se isso continua a ser design a sério, não sei se isto não sei se é um desabafo, se é uma pergunta, se é retórica, não sei bem o que é isto, mas eu vejo muita malta de designers que a uma determinada altura, mas pá, e o teu trabalho? Olha, fiz isto, mas ok, mas estive a dirigir a equipa, ok, pronto, está bem, mas e o teu trabalho propriamente dito? Não sei, se calhar para mim, pronto, agora voltando ao início da minha aqui deste meu momento se calhar de desabafo mesmo, não sei, acho que perde-se na ascensão da carreira, perde-se o encanto do design, ou então se calhar é a maturidade que, já estou farto de meter tanta mão na massa, deixa-me vir aqui um bocadinho para fora com a minha experiência, com o meu, e dirigir as pessoas e levar estas pessoas pelo caminho de uma visão que eu tenho global para isto tudo. Olha, não sei, eu acho que, não sei se isto foi uma pergunta ou não, ou se foi uma outra coisa qualquer, não sei o que é a realidade do designer quando chega a uma determinada altura, se ele perdeu, se as qualidades que ganhou, por outro lado, perdeu outras que também são muito importantes a um designer, mas que as perdeu depois pelo caminho. Não sei, ganhou outras, eu parece que em determinadas alturas ganham-se determinadas valências, mas outras também muito importantes para um designer vão ficando pelo caminho. Não sei, isto é um bocadinho se calhar a minha opinião em termos de evolução de carreira de designer. Não sei se disse algum disparate ou não, mas pronto, não sei, fica para vocês. Eu percebo o que tu estás a dizer. Eu acho que são duas coisas. Uma é a tua preferência pessoal, no que é que tu gostas de trabalhar. Eu nunca fui uma pessoa que gostasse muito de trabalhar com pizzas, confesso. Eu gostava de trabalhar na fase inicial de discovery. Toda a parte visual era eu tenho que fazer, e não era péssima, atenção, mas nunca foi a minha área de excelência. Eu, enquanto manager, eu já não toco, não abro um sketch ou um Figma, sem ser para adicionar lá comentários, não sei, há um ano, há 2 anos, não sei, há algum tempo. Eu não tenho saudades, confesso. Por isso eu acho que são duas coisas. É uma questão de preferência pessoal, de se tu vês ou não a trabalhar sem a parte dos pixels, e depois é olhar também para como é que tu consegues entregar um maior impacto, onde é que tu consegues ter um maior impacto. Se é
a pensar a um nível mais estratégico, que é aquilo que vai acontecendo à medida que tu vais crescendo na carreira e que vais tendo conversas cada vez mais a um nível mais elevado, mais estratégico, ou então estás a trabalhar uma fase mais inicial do processo, que é, ok, vamos trabalhar sobre a estratégia que já está desenvolvida. Ou se queres fazer as duas coisas. Se calhar, ao fazer as duas coisas, acaba por serem organizações mais pequenas, não é? À medida que a organização vai crescendo, vais ter uma maior definição destes papéis. Pelo menos é a maneira como eu vejo a coisa. Pois, eu não sei. Vai, Filipe, eu já falei demais. Não, eu concordo completamente contigo, mas eu acho que se confundem duas coisas. Uma que é people management e outra que é product management, não é? Ou por outra, desculpa, eu vou tirar os termos porque acho que confundem ainda mais. Uma coisa é gerir pessoas puramente, não é? E outra coisa é potenciar ou criar as circunstâncias ideais para as pessoas fazerem o melhor trabalho. Acho que isso são duas coisas completamente diferentes. E que às vezes certas empresas ou certas pessoas tendem a converger as duas, porque eu acho que gerir pessoas é uma coisa, e nem estamos aqui a falar da parte de depois saltar para um Figma e tentar liderar um projeto ou dar feedback ou nada disso. Eu acho é que há aí essa distinção que é pouco clara, e depois as pessoas acabam ou por fazer as duas e acabam por nem fazer nem uma nem outra muito bem. Mas acho que são coisas completamente distintas, apesar de uma posição se calhar poder ter as duas vertentes, não é? Mas uma que é gerir pessoas, gerir personalidades, gerir conflitos, gerir a equipa, as pessoas, as personalidades, e outra coisa que é criar o ambiente perfeito, não é? Ter as ferramentas, ter os processos no sítio certo, para as pessoas terem autonomia, terem vontade, terem paixão de fazer aquilo que são melhores, não é? E depois também encaixar as pessoas nesses sítios, que é, ok, eu sei que aquela pessoa, UI perfeito, não se chateia nada estar a fazer aquilo durante 2 semanas. Mas isso é ser designer? Eu acho que não. Isso é ser... Acho que é ser gestor. Eu discordo, eu acho que é ser designer. Já para começar, eu nas finanças sou designer, ok? Vocês sabem que eu sou um generalista, mas quando tive que optar por algum title, sou designer. Mas tudo é design, não é? Tudo é design. E eu volto àquilo que disse antes, que é desenho é diferente de design, não é? Design pode ser aplicado a tudo. Design são processos, são métodos, quer dizer... Designer é um conceito lato. Design é um conceito lato e ainda bem que é, podemos ter vários papéis, mas tipo, eu passei por mas não tudo, é product design. Sim, mas eu passei por tudo, a fazer design visual. Para os meus estándares era sofrível nessa parte, sempre fui um bocado sofrível nessa parte, mas passei por isso tudo. Eu acho que depois, quando uma pessoa tem uma função também mais de gestão, também tem que perceber que o seu papel é completamente diferente e muitas vezes saber confiar na sua equipa. Por exemplo, na equipa em que trabalhaste, Filipe, no técnico, só para mencionar 3 pessoas, na mesma altura estavas tu, estava o João Alfaiate, estava o Tiago Machado, todos excelentes designers. Eu nunca te fiz a direção de arte, como tu sabes, é tu perceberes um bocadinho, discutíamos os projetos, essas coisas todas, e é perceberes também que há partes que tu já não sabes tão bem, no meu caso, volto a dizer, a parte de visual nunca foi grande coisa mesmo, já não sabes tão bem, e saberes delegar essas partes. Agora, designer, por exemplo, trabalho em projetos de inovação, estou a desenhar novos modelos de negócio. Isso para mim é design, é um tipo de design. Eu não gosto muito de ver muitos job titles, isso até porque não gosto de job titles, mas eu vejo como design. Mas também percebo o que o Ricardo está a dizer. E o Ricardo, se calhar, é um caso típico daquelas pessoas que sempre preferiu manter-se em desenvolvimento. Há uma expressão que é o close to the metal, que era quando as pessoas estavam próximas dos servidores, não é? O Ricardo sempre isto. O Ricardo tem um passado de branding, depois passou agora também para branding mais design digital, tem a sua própria empresa, é um tipo muito bom, mas sempre preferiu manter-se com as mãos na massa. Ou seja, eu acho que há as duas vertentes e aliás, o início desta conversa é um bocadinho também como é que as pessoas podem ser valorizadas mantendo-se mais próximo dessa parte, não é? Mas sim, Ricardo, para mim, definitivamente, uma pessoa que esteja designers pode ser considerado um designer. Atenção, sim, claro. Se tiver o percurso para isso, se tiver o conhecimento para isso. Há muitos casos em que não é? Há muitos casos em que não. Mas eu ainda faria a distinção entre design ou designer e product designer. Eu acho que um product designer não gera equipas. Não é esse o título. Ou se é esse o título, devia mudar, porque não é essa a função. A Mafalda gera. Eu sou product design manager. Manager, lá está. É diferente, acho eu. A distinção aí é clara. Mas ainda te consideras product designer, certo?
Primeiro porque é muito recente a minha passagem, depois porque eu trabalho sobre produto e sou designer que trabalha sobre produto, isso é product design. Para mim é essa a distinção, mas qual é a distinção que tu vês entre product design e design? Porque para mim design é tudo, não é? É design industrial, é gráfico, é tudo. Não, design mais no sentido lá do que estávamos a falar entre desenho ser diferente de design. Design é o desenho de alguma coisa, não é? Podem ser processos outra vez. Nós podemos fazer o design de um user research process, por exemplo, não é? Não quer dizer que tenha um output visual. E nós, no nosso contexto, se calhar utilizamos mais design nessa vertente, não é? Eu fiz design, há um mock-up de uma coisa qualquer, há um wireframe de uma coisa qualquer, há um protótipo de uma coisa qualquer. Eu acho que isso é diferente pode-se desenhar, pode-se fazer o design de uma empresa, não é? Como é que a estrutura funciona, como é que é a organização estrutural da empresa. Isso é diferente de product design, não é? Que implica ter um produto no final do dia. É só essa a diferença que eu vejo. Tens design de serviços, por exemplo. Design de serviços, tu podes acabar com um diagrama e tu não olhas para aquilo é um trabalho de um designer. Isto obviamente já estamos a ir para uma questão muito filosófica, mas o que é design, não é? E design pode ser mesmo muita coisa. Mas eu acho que lá está, não tem que ser um artwork de gráfico, não tem que ser uma peça gráfica necessariamente, é um processo. É um processo. Como eu disse do user research, acho que design pode ser aplicado a tudo. Eu estou aqui só em termos de role, de posição, de função, acho que o management é diferente ou deveria ser diferente em termos de título de product designer. Não no teu caso, porque eu não conheço os específicos, mas eu estou a imaginar a minha empresa e é até muito difícil, porque nós temos o papel de lead que faz as duas coisas e acaba por nunca fazer as duas coisas muito bem. E esse é que é o problema que eu vejo. Que é esperam de ti que lideres uma equipa em termos de personalidades, em termos de estrutura, e depois também esperam de ti que lideres projetos ou que tenhas uma visão global dos projetos, não é que vais ao Figma mudar pixels, nada disso. Eu acho que isso não é um product designer, eu acho que isso é uma posição de gestão, que é diferente, daí o management. Sim, mas atenção, mas tens a expectativa que alguém que esteja numa função dessas tenha passado por outras funções relacionadas com design, não tenha um entendimento do que é design, certo? Ou não? Sim, regra geral, sim. Não quer dizer que sejam muito bons a fazer isso, né? Não tens de ser muito bom a fazer tudo, é como a gestão de produto, esse papel que eu faço, há coisas que faço melhor, outras coisas que faço pior, mas tenho que ter um entendimento geral, tenho que falar a linguagem, sim, claro, essas coisas todas, não é? Claro. Quando estás a falar com um developer tens de saber o que é que estás a falar. Agora, se me pusesse, tipo, imagina uma equipa de designers a ser gerida por alguém que vem de uma área completamente diferente, aí já é uma coisa que eu sinceramente sim. Muita impressão mesmo, não é? Sim. Vocês agora estavam a fazer lembrar de product managers que eu conheci recentemente, isto para mim é novidade, mas que queriam enverdar por uma carreira de design. Normalmente é o contrário, é o designer que se quer tornar product manager, e eu entrevistei há pouco tempo que chegou a ser head of product e que agora fez um curso de UI design e que quer ser designer. E eu tenho um colega que já pensou nisso também, head of product, pensou em ser designer para trabalhar mais proximamente com clientes. Às vezes é uma questão de sensibilidade e o que eu estava a pensar mas será que, tendo em conta que nós estamos aqui a falar, que se calhar o design manager já não é tão designer porque trabalha muito mais sobre gerir pessoas, não trabalha tanto sobre gerir processos, concordo plenamente contigo, Filipe, acho que isso não deve ser tanto da parte do manager, já é design ops, muito. Será que podíamos ter alguém de produto a gerir designers? Eu acho que iriam faltar algumas vertentes, porque toda a parte do processo de design são coisas que acabam por não dominar, podem ter uma ideia, mas acabam por não dominar e não iriam conseguir ter certo tipo de conversas com a equipa, não conseguiriam desbloquear em algum tipo de assuntos. Mas lembrei-me só dessa parte de heads of product que queriam ser designers para se tornarem mais próximos do cliente. Sim, se calhar eram pessoas com quem podes trabalhar a um nível de ser teu manager, não iriam conseguir perceber todas as tuas dores. Por isso eu acho que
tu seres manager e seres designer não são auto-exclusivos, tu podes ter as duas coisas. Essas pessoas que querem mudar é que perceberam-se que um Product Manager é uma função que nunca acaba. O teu trabalho nunca acaba. Todas as que eu passei é daquelas, eu adoro, mas o trabalho não acaba. Não é uma coisa de mais segmentada, vais fazer isto, não é? Há sempre mais research para fazer, há sempre mais isto, há sempre mais aquilo. Mas de design também, não é? Eu acho que é uma posição muito política, a posição de Product Manager. Tu trabalhas muito com stakeholders, tem muito a ver com comunicação, com gerir expectativas, em que data é que isso vai ser lançado? E tu dizes, eu não sei, porque eu não sei quanto tempo que blockers é que nós vamos ter a nível de engenharia que não me vão permitir entregar na data que eu gostava de implementar, de entregar. Eu não sei quanto tempo é que vai demorar research, idealmente isto, mas as pessoas podem cancelar. Research pode demorar mais tempo, podemos ter resultados, pode não funcionar, podemos ter resultados insatisfatórios na primeira fase de research e pode ser que repetir aquilo. Por isso, toda essa gestão que eles têm que fazer, eu acho que não era muito para mim, confesso. Acho que é muito político. Não, tem uma parte política, mas para pessoas que têm, às vezes, como é um bocadinho de energia a mais, como eu estava para cá a falar disso antes do episódio, o ter imensas frentes e teres que saltar de frentes, eu gosto particularmente. Mas o que eu digo muito quando as pessoas vêm aconselhar, no sentido de mentoria, explico-lhes um bocadinho o que é o papel para perceber se acham que é aquilo que querem. Porque não estou a dizer que é melhor ou pior que outros papéis, mas é um papel que obriga a muita agilidade mental e muito, estás a mudar tipo de chapéu quase, ou estás no research, ou estás a falar, a vender, ou estás a falar com o designer, implica uma agilidade muito grande. Eu acho altamente divertido, mas também sei por exemplo, aquelas pessoas têm uma mentalidade muito quase das 9 às 5, e não estou a dizer para trabalhar hora mais, estou a dizer mais do que tem que se informar, do que tem que pensar nas coisas, que querem muito as tarefas, saberem, eu vou fazer exatamente isto esta semana, por exemplo. Quem está a gerir um produto nunca sabe, vou fazer exatamente isto esta semana, vão surgir 500 coisas que dentro vão baralhar mais tudo. E pronto. Desculpa. Eu acho, deixa-me só dizer isto, e já estamos aqui a bater na nossa hora. Eu não sei mas eu acho que há determinado tipo de organizações, e atenção, e só dizer uma coisa para trás, há pessoas que, pela sua formação e por coisas que gostam de mais ou de menos fazer, escolhem assumidamente escolhem o seu caminho. Assumidamente escolhem o seu caminho. E, por exemplo, Mafalda, era o que tu estavas a dizer, eu sempre tive... mas aquela parte da execução, da materialização visual, do processo de design que eu fiz para trás, a parte, se calhar, da materialização nunca foi aquela que me entusiasmou tanto. Quer dizer, isto nem é legítimo nem menos legítimo, faz todo o sentido e fazer uma evolução de carreira que vai nesse sentido. O que eu acho é que há determinado tipo de organizações que, por razões desta coisa da evolução da carreira do designer, de certa forma obrigam as pessoas a divorciarem-se, se calhar, de um core do design que as pessoas tinham ao início. E eu também sou sincero, a ideia que eu comprei e que me venderam há X anos atrás era fazer bonecos. E eu já disse isto em outras alturas, é ultra redutor, e eu utilizo isto de uma forma como caricatura, mas a ideia que me venderam foi fazer bonecos. E ainda bem que com o tempo nós aprendemos que o boneco é o fim de uma coisa qualquer e de um processo todo que está para trás. Às vezes o que me dá, e eu falo isto porque conheço pessoas nessa situação que evoluíram a sua carreira, que eram extreme bons a fazer bonecos, atenção, estou a utilizar isto de forma redutora e de caricatura, eram extremamente bons a fazer os bonecos e com a necessidade da organização e a necessidade de evoluir na sua carreira, divorciaram-se disso. E não sei, às vezes um bocadinho, ou forçados a fazer isso, ou então, ok, vou deixar isto para trás e vou passar para outra. Pronto, não sei, eu acho que se calhar neste universo que vivemos em determinadas organizações, não sei quais especificamente, não interessa, mas sinto que a malta, alguma dela, até aqueles que gostavam de o fazer,
tiveram que se divorciar disso para passar a um processo mais de gestão e desta visão que é tudo design, E atenção, todos nós que aqui estamos, até gostamos de andar assim nestes dois mundos, ou quer dizer, uns mais que outros, não interessa, pá, gosto de mexer aqui no pixel. Pá, mas hoje já dei para o Figma ou para o Sketch ou para outro qualquer, pá, deixa-me estar aqui um bocadinho mais a montante e pensar no processo e porque estou metido neste projeto ou com estas pessoas, etc, e tenho esta responsabilidade, mas não sei, tenho pena às vezes e isso é verdade, desse divórcio que as pessoas fizeram do conceito do pixel pusher, pixel, caneta, seta do rato do Illustrator, do pixel ou do papel ou da impressão, sei lá, parece que empurram-nos para divorciar disso e passar só para um bocadinho mais o montante dos projetos e não tanto estar no tacho a ver se a carne já está no ponto, ou o peixe, ou no fogareiro. Não sei, pronto, olha, foi mais outra vez um desabafo. Só uma coisa que não é a parte mais importante da tua intervenção. É o segundo episódio em que se diz a expressão fazer bonecos, ou foi o Pedro, não sei. Se calhar é uma coisa que eu tenho em mim. Irrita-me, sabes o que é que me irrita essa expressão? Porque já tive muitos contextos em que foi utilizada, e mesmo os designers utilizam na brincadeira, em que depois quase que legitimamos outras pessoas a pensar na nossa forma de trabalhar, como fazer bonecos. Mas é uma implicação pessoal minha. Mas já foi, eu acho que outra vez... Eu adoro implicar contigo, sabes? Eu sei, pronto. Essa é uma parte mais pessoal que não vamos falar. Mas utilizando essa cena para falar um bocadinho mais global, eu acho que o papel do designer não se cinge a isso, né? O papel do designer é ser uma voz ativa no processo, aquilo tudo que a Mafalda disse antes, né? Ser uma parte ativa no research, ser a ponte entre development e produto e estratégia e marketing, né? E eu acho que o problema, ou não é o problema, mas a limitação que individual contributors veem no início da carreira é que, ok, eu vou fazer bonecos, e não se limita a isso. E o impacto que um IC pode ter numa organização é exponencial, porque ele pode, vou dar o exemplo mais básico e que se calhar não é o melhor, mas pode criar um componente numa biblioteca de design e isso ser adotado em todos os projetos da empresa, não é? E só isso é um impacto gigantesco, não é? Portanto, eu acho que como esta área ainda é toda muito nova, estes títulos foram aparecendo e as pessoas tendem a ir atrás deles, né? Para subir na carreira, por ambição, E eu acho que o papel da IC não deve ser visto, e aliás há um site que tem histórias de ICs até muito conhecidos, incluindo o Wilson Miner, que fez uma talk na Build, acho eu, aquela talk mítica que ele deu, e que ele ainda hoje é IC. E eu acho que as pessoas têm que olhar para a IC como não o fazedor, mas uma parte crítica e vital do processo de design, seja ele o que for, não é? Seja um boneco no final, seja um diagrama, seja insights de utilizadores, seja o que for. Só queria puxar o meu. Temos que pôr temos que pôr essa talk nas notas do episódio, porque é mesmo mítica. Brutal. Estava aqui a pensar em duas coisas, que é uma, daquilo que estavas a dizer, Ricardo, tu não podias só fazer bonecos. Pronto, design visual, não podes focar só em design visual. Eu acho que há espaço para tudo. E tens organizações em que, de facto, tens pessoas focadas em design visual e podes focar só nisso, se for essa realmente a tua vocação e aquilo que te dá mais gosto de fazer. E tu estavas a dizer alguma coisa, agora, Filipe, eu ia responder, já não lembro o que era. Isto às vezes acontece, essas coisas. Dos ICs... já sei o que era. Estavas a falar a nível do impacto que um designer pode ter. Não tens que ser manager para teres um grande impacto. Eu tenho designers que trabalham sobre a pesquisa do produto, por exemplo. O nosso produto visto de fora, essencialmente, são 3 páginas. É a homepage, é a página de pesquisa e é a página do produto, que é dos carros. Estás a trabalhar sobre isso numa plataforma em que tens 6 milhões de utilizadores diários, o teu impacto é gigante. Tu fazes a geneira, introduz alguma coisa que danifica, não é danifica o que eu quero dizer, prejudica a experiência do utilizador, tu vais ter montes de queixas de pessoas. Tu vais dificultar aquela pessoa de procurar um carro que é aquilo que ela precisa. E por isso tens muito impacto. O ser designer não quer dizer que não tenhas impacto. Pode ser um impacto incrível. Eu acho que agora
Nós deixámos de ter aquela posição de estamos aqui no nosso cantinho a fazer as nossas coisinhas e depois passamos para o developer para implementar e está feito o nosso trabalho, para passarmos a ter que trabalhar colaborativamente. E por isso, quando estavas a falar de o designer faz a ponte entre produto, e engenharia e marketing, e depois estava a pensar, então e da perspectiva dos outros? Então, o produto também faz a ponte entre design, engenharia e marketing também faz a ponte entre design. E acho que o core é o trabalharmos colaborativamente, que é uma coisa que eu valorizo imenso hoje em dia, quando entrevisto candidatos, que é como é que trabalhas com outras pessoas? Quero perceber como é que tu consegues trabalhar, como é que tu geres essas relações. Por isso, lá está. Esse era todo era um tema para mais uma hora. Era Vou-me verdade. conter para não falar sobre ele. Já temos uma hora de episódio e tentamos mais ou menos ter sempre uma hora. Diz uma coisa, Mafalda, mais alguma coisa que gostasses de partilhar do que vinhas falar? Que nós fizemos aqui 500 tangentes, por isso... Podia partilhar outras coisas, mas já partilhámos muita coisa e de certeza que depois as pessoas ficam fartas de me ouvir falar durante mais do que demasiado tempo. Mas olha, muito obrigada pelo convite. Obrigado nós e desculpa lá, falámos demais neste. Eu falo sempre demais, pronto, já é uma coisa normal, mas que é um tema que diz muito a todos. Claro. Acho que acaba por ser mais rico também ouvir as opiniões e perspectivas diferentes, não é? Ok, obrigado. Obrigada.